O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Mateus 26, a partir do verso 47, diz: Estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e trazia consigo uma grande multidão armada de espadas e porretes, vinda da parte dos chefes dos sacerdotes e dos líderes religiosos do povo. Mas o traidor havia combinado um sinal com eles, informando-lhes: Aquele a quem eu saudar com um beijo, esse é quem procurais, prendei-o. Então, aproximando-se rapidamente de Jesus, disse-lhe Judas: Eu te saúdo, ó mestre, e lhe deu um beijo. Jesus, contudo, lhe perguntou: Amigo, para que vieste? No mesmo instante, os homens avançaram sobre Jesus e o prenderam. Eis que um dos que estava com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Mas Jesus lhe ordenou: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, pela espada morrerão. Ou imaginas tu que eu, neste momento, não poderia orar ao meu Pai e ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Entretanto, como então se cumpririam as Escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? E naquele mesmo instante, Jesus se dirigiu às multidões, indagando-as: Lidero eu algum tipo de rebelião, para que venham contra mim com espadas e porretes e me prendam? Pois todos os dias estive ensinando no templo e vós não me prendestes. Todavia, esses fatos todos ocorreram em cumprimento às Escrituras dos profetas. E assim, todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. Amém. Podeis sentar. Irmão, esse texto tem algumas coisas interessantes assim, do íntimo, né? Quando se fala, isso tem algumas coisas interessantes, ora, toda a Escritura é interessante e gloriosa, mas quando alguém diz, tem algumas coisas interessantes, é que algumas coisas sobressaltaram a vista daquele que andou lendo, né? Se você lê de Gênesis a Apocalipse, não tem nada que não seja interessante, nada. Até os pecados dos servos de Deus se tornam interessantes, porque se traduzem, se convertem em lições para as nossas vidas. Então, a Escritura verdadeiramente revela-se para nós como sendo a glória dos ensinamentos divinos de uma maneira esplendorosa. Ter a Bíblia ao seu alcance é como ter o próprio Deus diante de você te ensinando como deves andar. Mas tem algumas coisas aqui que eu queria, frisar, porque justamente me saltou em momentos delicados. Vê que aqui nós temos aquele episódio terrível da traição, e João vai escrever dizendo que o apóstolo Judas, ele era um ladrão, que era ele que tinha o cuidado das ofertas de todo o grupo, mas ele roubava as ofertas. Então, como um abismo chama outro abismo, se o camarada já está ali, imagine, irmão, um ladrão no grupo de Jesus, que Jesus escolheu. Olha como o homem é vulnerável a se lançar ao mal se ele não vigiar muito pela sua própria vida. Então, começou roubando as ofertas e acabou traindo Jesus, e acabou pendurado numa corda e acabou no inferno, porque o testemunho da Escritura é claro dizer que Judas foi classificado como um filho da perdição. Então, ele foi para o inferno, o lugar terrível, mas fruto da justiça divina. Salvação é eterna e condenação também é eterna.
Porque o preço é um só, o sacrifício de Cristo. Quem confessa Cristo é salvo, quem nega Cristo é condenado. O preço tanto da salvação quanto da condenação é um só. E se a salvação é eterna, a condenação também é. Contrariando as doutrinas dos testemunhas de Jeová. Não, a pessoa cai no inferno, queima e acabou. Puxa, de onde que se tirou essa ideia? Isso até seria bom, né? Mas não é real. Bom para nós, né? Não, para que a pessoa vai sofrer eternamente, né? Se você tivesse dado um filho por alguém, você ia querer valorizar o sacrifício do teu filho, não ia, irmão? Salvação é eterna, mas condenação também é eterna. Eu quero que você veja aqui comigo o verso 51. Eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, decepou-lhe uma das orelhas. Nós sabemos que esse aqui era Pedro. Você vê como as pessoas podem caminhar com Jesus sem entender a sua obra? Aqui nós já temos o relato, segundo os historiadores, no mínimo de 2 anos e meio e no máximo de 3 anos e meio. Então, consumando-se aqui essa história, nós vamos jogar pelo mínimo. Pedro já está caminhando com Jesus há 2 anos e meio. Caminhando com Jesus, vendo Jesus pregar. Ele não tinha dúvida. Por quê? Porque é o mestre que está pregando. Não tem dúvida de nada. Ele está vendo as obras de Jesus. E nenhuma das obras que Jesus realizou se compara que agora ele está querendo realizar. Sacar da espada e arrancar, ferir alguém. Como é que alguém pode andar com Jesus 2 anos e meio e ainda assim fazer uma obra que não tem nada a ver com aquilo que Jesus ensinou, jamais fez? E eu vou te perguntar uma coisa: para que Pedro tem uma espada? Se a nossa espada é manejada pela boca, será que ele não aprendeu isso? Se nós aprendemos a ele, aprendeu ali com quem? É o ensinamento personificado. A palavra que eu vos digo é espírito e vida. Pai, eu lhes dei a tua palavra. É só palavra, não tem nada de espada. Mas Pedro tem uma espada lá guardada. Está andando com Jesus, mas não está nos projetos de Jesus ainda. Ainda tem as ideias dele lá na cabeça. Para que ele queria uma espada? Se proteger? De quê, se eu tenho Jesus do meu lado? O camarada que ressuscita os mortos está comigo. O camarada que mandou Lázaro sair lá do túmulo está comigo. O camarada que, vinham prender ele saía da multidão e dizia: ainda não é chegada a minha hora. Mestre, como o senhor saiu do meio daquela multidão? Saí pelo Espírito, porque não é chegada a minha hora. E alguém está lá com uma espada para se guardar de quê? A mesma loucura se nós aqui começássemos a comprar armas. Irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos comprar um monte de arma e vamos deixar aqui dentro da igreja. Aqui dentro nós podemos usar, é propriedade particular. Eu não posso andar armado na rua, mas aqui dentro eu posso. É propriedade particular. Eu posso ter uma arma em casa, mesmo sem registro, mesmo sem ser legalizada, porque nenhuma autoridade pode entrar na minha casa para pegar essa arma. Eu posso. Então, irmãos, dentro da igreja vai todo mundo ficar aqui de tocaia, vão botar um lá em cima, outro lá não sei aonde, um na janela. Que isso, irmão? Não precisamos disso, porque sobre nós tudo acontecerá como cumprimento das Escrituras. Aí Pedro vem, corta a orelha de Jesus e diz: o que tu está fazendo, meu amigo? Guarda essa espada. Os que com espada ferem, com espada serão feridos. Para tu não ficar nesse crime, nesse delito, diz a Bíblia que Jesus pegou a orelha do homem, Malco, servo do sumo sacerdote, e botou no lugar, para apagar o delito de Pedro. Senão o delito dele ficaria lá. E o uso da espada que ele fez ia levar uma maldição para a vida dele, depois ele ia ter que pagar por isso.
Então Jesus ali fez um milagre para apagar a maldição que viria sobre a vida de Pedro. Agora, outro detalhe, irmão. Jesus sabia que Pedro tinha uma espada inútil lá. E nunca disse para ele: cara, o que tu está fazendo com essa espada aí? Quando tu vai se livrar disso aí? Jesus não arranca nada de ninguém, irmão. É você que tem que deixar. É você que tem que entender. Você está caminhando com Deus, está caminhando com a Escritura, caminhando com o Espírito. É você que tem que entender. Ou você vai querer babar toda hora alguém te dizendo o que fazer? Se você é uma pessoa que precisa de babar te dizendo o tempo todo o que fazer, você não está apto para esta obra, não está apto para este reino. Aquela foi a última lição de Pedro. Dia após dia, ano após ano, lá vai Jesus e Pedro com uma espada na cintura. Jesus está passando por ele todo dia. Esse cara ainda vai me dar trabalho com essa espada. Para que ele quer uma espada? Se fosse uma faca, né? Ah, não, é para ele cortar as frutas, é para ele escamar peixe. Não, é uma espada. É uma espada. Pedro arrumou uma espada. Será que ele pensou em defender Jesus com uma espada? Irmão, ninguém aqui de nós está aqui para defender Jesus. Ele é Deus. Nós somos mortais. É Ele que nos defende. Ele falou para os judeus: quantas vezes quis eu, como a galinha junto os pintos debaixo das suas asas, ajuntar-te junto a mim, Jerusalém, mas vós não quisestes. Quem é o protetor? É ele é a galinha, é o El Shaddai. Dizem os estudiosos, que eu não sou estudioso do idioma hebraico, diz que o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, é a simbologia da galinha que guarda os pintos. Então, nenhum de nós aqui é defensor de Cristo. Ele é que é o nosso defensor. Amém, irmão? Você já entendeu isso? Não estamos aqui para defender Jesus, não. Apenas realizamos as coisas que Ele manda realizar. Alguém já disse: ah, não, está falando da tua religião. Eu falei: se ele falar do meu Deus e o meu Deus quiser se defender, o meu Deus é poderoso. Eu não preciso tomar frente de nada, eu faço só o que ele me manda fazer. Mas longe de mim querer defender Deus. Quem sou eu para defender Deus? Faça-me o favor. Amém, irmão? É Ele quem nos defende, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molesta de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Não diz que eu vou guardar Deus, não diz que eu vou proteger Deus, não diz que eu vou zelar por Deus. É Ele que zela por mim, é Ele que me protege, é Ele que é a minha sombra, a minha direita. Então, Pedro tem uma espada. E Jesus está, dia após dia, e alguns anos, Jesus está vendo que aquela espada não presta para nada. Mas Pedro está com aquela bendita espada. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém, irmão? Veja aí os teus acessórios. Se tem alguma coisa que não presta para a obra do Evangelho, joga fora antes que isso te cause maiores problemas e maiores problemas para o teu Deus. Joga logo fora, resolve esse negócio. Eu acho isso aqui muito intrigante. Porque são anos, Pedro com Jesus, e Jesus não diz assim: ó, Pedro, vem cá, eu quero falar contigo. Está vendo essa espada aí? Joga isso fora antes que você me cause problema. Não diz. Ou seja, somos nós que temos que entender a obra, desenvolver maturidade e caminhar como homens. Eu coloquei uma pergunta lá no WhatsApp, né? Não sei se era uma pergunta que eu fiz lá. Tem coisas que eu faço lá na hora, caramba, vou lá, jogo no Zap, e saio e deixo vocês pensando lá. Depois eu volto para concluir os pensamentos. Aí diz assim: qual a diferença de um menino para um homem? Não é o corpo que cresceu, não é a barba. Amém, irmão? Não, a diferença de um menino para um homem são os seus objetivos. Dependendo dos teus objetivos,
você vai ser classificado como um homem ou como um menino. Não é assim? Muita gente não passa, aquele cara é uma criança. O cara tem 40 anos, 45, os outros dizem dele, aquilo é um menino, aquilo é um moleque. Você já não ouviu essa expressão? Chamando pessoas velhas de moleque, por quê? Por causa das atitudes e dos objetivos. Jesus não chama criança para o seu trabalho. Jeremias, não digas sou uma criança. Por quê? Tu tem maturidade. Aonde eu te enviar, tu vai. O que eu te mandar dizer, tu vai dizer. Então não estou te olhando como uma criança. É por aí. Amém, irmão? Agora, Pedro aqui demorou a adquirir a maturidade dele. Demorou e demorou muito. Só quando Jesus coloca a orelha do homem no lugar, ou seja, Pedro viu que a obra que ele fez foi desfeita. Aí Jesus vem, mete a tua espada aí na bainha. Quem ferir com a espada vai ser ferido. Pegou e desfez a obra de Pedro. Se precisar, irmão, que as nossas obras sejam desfeitas, sabe o que vai ter acontecido? Nós perdemos tempo e acabamos ficando envergonhados. Você acha que não rolou depois nenhum papo? Caramba, o mestre colocou a orelha de Malco no lugar. Viu, Pedro, naquela hora que ele te disse assim, bota a espada aí, porque é o que fere com a espada. E Pedro teve que engolir a seco, né, irmão? Ele está sabendo que a obra dele foi recriminada, foi desfeita. E nós precisamos ter maturidade para saber como caminhar, como progredir. Não adianta nós tentarmos ficar inventando obras. As obras têm que ser aquelas que Jesus nos manda realizar. Agora, se você estiver carregando acessórios que Jesus não te deu, existe uma grande tendência a você acabar usando esses acessórios que não são para serem usados. Vista-se e revista-se com as coisas que Deus te dá. Se você tiver coisas que Deus não te deu, vai chegar uma hora que você vai acabar usando. Teve um parente meu que quase matou uma pessoa. O camarada entrou dentro da casa dele para pegar uma pipa ou um balão, sei lá o que foi, e o camarada da vizinhança, ele, ô amigo, tu vem entrar na minha casa, sai aí, sai, e o camarada não quer sair, porque o camarada quer ir nos fundos pegar o balão. Ele, rapaz, eu estou te mandando sair, tu está invadindo minha casa, sai, tu não vai sair não. Foi lá e passou de mão no 38. Vai sair ou não vai? Numa dessa, pronto, porque tinha uma arma, né? Porque tinha uma arma. Então, meu irmão, tem coisas que você vai ter guardada, que se não serve para o evangelho, irmão, desfaz. Se não serve para a glória de Deus, desfaz, irmão. Desfaz. Desfaz, meu irmão, desfaz. No caso aqui eu estou dando esse exemplo de armas, mas qualquer coisa, desfaz. Um exemplo do que você tem que se desfazer, que não serve para o evangelho. Orgulho, vaidade, altivez, aquela arrogância de não, eu sou mais, entendeu? Eu tenho mais porte, eu tenho isso a mais, eu tenho aquilo a mais. Irmão, esses acessórios não foi Jesus que te deu, desfaz deles antes que eles acabem contigo. Porque vai ser, já que tu tem isso aí dentro de você, sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que você vai acabar usando. Teu orgulho vai saltar, tua altivez vai saltar, a falta de humildade vai pular, vai tomar a frente, vai dominar a situação. Quando Jesus vier e para desfazer as tuas obras, você acaba ficando humilhado. Outra coisa que eu achei interessante no verso 53,
Ou imaginas tu que eu neste momento não poderia orar ao meu Pai e Ele colocaria à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Irmão, quando eu leio isso aqui, eu não consigo ficar sem rir. Me dá um gozo um misto de nervoso com riso. Imagina você, tem uma legião de exércitos ali, não sei quantos foram, vamos imaginar por menor, não vamos botar 12, 10, 12, 15 soldados na frente, todo mundo já de espada em cima de você, já te prenderam, o cara já te beijou, já te traiu, já lançaram a mão de você, um já cortou a orelha, olha o tumulto da coisa, tu já está curando a orelha e já prendendo você, e você, guarda essa espada aí, tu não acha que eu não posso aqui ainda ter tempo de fazer uma oração? Tem gente que acha que a sua decisão vai ser mais rápida do que o tempo da sua oração. Não, eu não tenho nem tempo de orar, eu tenho que tomar uma decisão. Jesus está ali com um monte de soldado em cima dele, resolvendo o problema com Pedro, fazendo um milagre e ainda dizendo, eu tenho tempo ainda para orar, cara, guarda essa espada. Impressionante, isso aqui é impressionante. Sempre há tempo para uma oração. Isso é impressionante. Eu fico olhando Jesus naquele jardim e aqueles soldados e todo mundo em cima dele. Ele diz, não, calma aí, eu posso ainda orar se eu quiser que isso aqui não aconteça. Eu posso pedir quantas legiões? 12 legiões de anjos. E nada disso aqui ia acontecer. Tem mais, irmão. Eu posso pedir anjos e toda essa história aqui fica diferente. Ou seja, esses anjos vêm e interferem no curso das coisas sobre o planeta. Tem gente que pensa que anjo não pode matar, anjo não pode matar uma pessoa, anjo não pode empurrar uma casa, anjo não pode fazer uma tsunami, que o anjo não pode fazer um terremoto. Eles tocam nas coisas naturais. Um anjo tem poder, chega aqui, empurra uma coluna dessa, derruba esse prédio todo. Ele pode fazer isso. Jesus está dizendo, eu pediria 12 legiões de anjos e nada disso aqui ia acontecer. Mas o que me impressiona é que nesse tumulto de Jesus sendo preso, ele diz assim, não, eu ainda poderia, se eu quisesse, dá para eu fazer uma oração ainda. Isso é realmente fantástico, né, irmão? Agora, no verso 54, diz assim, entretanto, como então se cumpririam as escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu não estou aqui para fugir da escritura, a minha vida é pautada na escritura, amém, irmão? Jesus é o cumprimento da palavra, mas há um servo. Você sabia que você é o cumprimento da palavra? Você sabia que lá o número dos mártires debaixo do altar está contando contigo? Está contando comigo? Sabia que nós somos o cumprimento da palavra? Você sabia que Jesus está planejando atravessar a espada na garganta de muita gente nessa sociedade mundial e esse projeto inclui as nossas vidas? Nós somos o cumprimento das Escrituras? Sabia que você, a sua vida, a sua existência está pautada na Escritura? Então você não tem que fugir de nada, você tem que seguir o curso que Jesus traçar para a sua vida, porque sobre ti se cumprirá a Escritura. Se alguém te matar, cumpriu-se a Escritura. Se alguém te prender, cumpriu-se a Escritura. Se alguém te torturar, cumpriu-se a Escritura. Se alguém te largar de mão, cumpriu-se a Escritura. Mas sobre ti acontecerá aquilo que na Escritura consta. Você tem que viver tranquilo, sabendo que tudo que virá sobre a tua vida já está escrito, porque a um servo cabe ser igual ao seu Senhor. Se o que aconteceu com Jesus é o que vai acontecer conosco. Amém, irmão? Nem todos serão martirizados, nem todos serão torturados,
Nem todos vai acontecer tudo igual, mas um pedacinho para cada um certamente vai ter que consta na Escritura. Agora, irmão, eu queria sobressaltar esses versos que eu acho eles realmente fascinantes, eles nos dão base para pautarmos as nossas vidas. Muito mais eu descanso nesse 54 que diz, como então se cumpririam as Escrituras que afirmam que tudo deve acontecer desta maneira? Você tem que entender que há projetos sobre a tua vida que vão acontecer de determinada maneira. Mesmo que você não imagina que certas coisas da Escritura virá a acontecer contigo. Eu não imaginava que seria preso no Brasil por pregar o Evangelho, por genuinamente pregar o Evangelho. Não imaginava isso, eu não imaginava. Mas quando aconteceu, as coisas têm que nos vir à memória. E o Espírito Santo trabalha. Nós somos iguais a Jesus. Nem todos seremos presos, nem todos seremos mortos. Há projetos e projetos, mas o fato é que agora as nossas vidas já estão incluídas nas Escrituras. O que quer que aconteça sobre a vida de um cristão verdadeiro, nada é fora dos projetos de Deus. Nada é fora dos projetos de Deus. Agora, irmão, voltando a falar sobre Judas, quando ele se aproxima, e Jesus diz, amigo, aqui tu vieste. Jesus ainda chama ele de amigo. Judas chegou num ponto ali que ele poderia voltar atrás. Muita gente acha que não, mas poderia. Quando ele está diante de Jesus, Jesus diz, amigo, aqui vieste. Aí ele beijou Jesus. Se ele não beija, se ele se arrepende da sua atitude, ele diria para a multidão, para os discípulos, cadê Jesus? Aí diria para os soldados, não estou vendo ele aqui não. Porque não estava todo mundo dependendo do beijo dele? Porque ninguém daqueles que foram prender conhecia Jesus. Então ele tinha até o seu último instante a oportunidade de se arrepender antes de levar o seu ato até o fim. Todo o projeto que ele já vinha tendo há meses com aquela raça lá de trair Jesus, até o último instante ele poderia ter se arrependido. Então, irmão, veja as oportunidades que você está tendo. Não desperdice elas, porque certamente você está tendo oportunidades até o momento extremo. Como Judas, chegou lá, Jesus falou com ele, amigo, aqui vieste. Ele poderia não ter beijado Jesus. Poxa, não vou entregar Jesus não. E aí, cadê Jesus? Onde é que ele está? Não estou vendo ele aqui. Olha, não estou vendo ele aqui não. Acabou. Acredita, irmão. O pecado consumado gera morte, mas Deus te dá todas as oportunidades para que você não consume esse pecado, porque diz a Escritura que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Mas o que eu quero falar ainda são os objetivos que nós temos que ter nesta obra, os projetos que temos que ter nesta obra. Por que Judas chegou ao extremo, ao fim das suas atitudes? Simples, porque ele teve objetivos diferentes do grupo. Os projetos de Judas foram projetos diferentes dos projetos daquele grupo. Você precisa tomar cuidado. Deus pode estar na tua vida, como esteve na vida de Saul. Deus pode estar na tua vida, como esteve na vida de Davi. Mas não quer dizer que se você não vigiar, que você não vai perder essa glória de ter Deus. Saul investiu em perseguição contra Davi. Por quê? Por causa de um ciúme besta.
um ciúme de menino, um ciúme de moleque, um ciúme de adolescente. O homem é chamado como rei, Deus o leva ao rancho dos profetas, ele profetiza, ele é mudado em um novo homem, e depois de ser um novo homem, ele volta a ser um moleque ridículo. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Saul era um cara. Todo mundo, está Saul entre os profetas? Olha lá, Saul profetizando. E diz a escritura que olhavam para ele e viam que o seu semblante era diferente. Mudou. Mas não impediu de voltar a ser um moleque. Voltou a ser um moleque. Quando? Quando sentiu ciúme de Davi. As mulheres disseram que Davi matou seus 10 milhares e eu somente milhares. Ora, grandes porcaria. Grandes porcaria. Não, mas eu matei mais do que Davi. Tá, grandes porcaria. Que os homens não reconheçam as tuas obras. Quem julga as tuas obras são homens ou é Deus? Que diferença faz se você fez um trabalho, mas alguém colocou o nome dele no lugar do teu? Na hora de ser galardoado, será que Deus erra? Será que Deus vai olhar para o nome que está abaixo daquele papel, ou vai olhar para quem realmente fez aquele trabalho? Judas queria algum destaque, Judas estava atrás de alguma coisa que... Tudo que é historiador fala um monte de coisa e até hoje ninguém sabe bem ao certo qual era a personalidade, o caráter de Judas. Por que ele se meteu a trair Jesus? Por 30 moedas de prata? As pessoas acham que esse não foi o motivo, isso seria ridículo. Ele depois jogou essas moedas de volta. Dizem que Judas era de uma família rica. Não precisava daquilo. Mas seja como for, os objetivos dele estavam de forma diferente aos objetivos do grupo, aos objetivos dos ensinamentos do Senhor Jesus. E nós? Quais os nossos objetivos? Irmão, como igreja, nós estamos aqui, sabe para quê? Pai, para que eles sejam um, como eu e tu somos um. Paulo diz que nós somos membros uns dos outros, que pertencemos a um único corpo. Se é assim, irmão, não tem destaque. Não adianta a cabeça dizer assim, não sou eu que penso, eu que comando todo o corpo. Se alguém lhe cortar os pés, a cabeça vai ficar parada, sem ter como se mexer. Sabe que falta faz um dedo numa mão? Que falta faz uma mão inteira? Que falta faz um joelho que funcione bem? Ele pode até estar lá, mas se você tiver problema de firmar o joelho, você sabe que falta faz isso? Você sabe quando tu tem um esporão debaixo do calcanhar, o teu calcanhar está lá inteirinho, mas um simples esporão altera todo o teu corpo. Jesus falou que nós somos membros uns dos outros através de Paulo, disse que nós somos um, nós temos que ter os nossos objetivos em comum. Eu quero trabalhar para Jesus, você diz assim, eu também quero. O outro diz, eu também quero. Não, eu também quero, eu quero, se preciso for, quero morrer por Cristo. Aí você diz, eu também quero. O outro, eu também quero, eu também quero. Eu quero louvar a Deus de todo o meu coração. Não, eu também quero, eu também quero, eu também quero. Daqui a pouco, irmãos, seremos o povo mais forte que o mundo poderia conhecer. Porque pensamos como um. Aonde tem duas cabeças, tem divisão. E o que são duas cabeças? São pensamentos diferentes. Isso é que são duas cabeças. Então, irmão, não tem tempo para quem quer aparecer, para quem quer ser exaltado, para quem quer ser destacado. Não tem tempo para isso.
Não tem tempo para isso. Não precisa furtar nada de ninguém, nenhum pensamento de ninguém, nenhum escrito de ninguém, nenhuma música de ninguém. Estou falando aqui um monte de coisa que está vindo na minha cabeça, tá, irmão? Não preciso roubar nenhuma ferramenta de ninguém, sejam ferramentas espirituais, seja lá o que for. Não preciso de nada, porque o meu lugar, quem reservou para mim é Deus. O trono que está reservado para mim, quem reservou é Deus. E Ele nunca vai se enganar na hora de colocar a mim naquele trono. Nunca vai se enganar. O espaço que Deus tem para você, quem reservou para você é o próprio Deus. Senhor, deixa que sente a minha direita, a tua direita e a minha esquerda, os meus filhos lá na tua glória. Ah, mas vocês podem beber por acaso o cálice que eu beberei? Podemos. Ah, mas vocês podem ser batizados com o batismo que eu sou batizado? Podemos. Verdadeiramente vocês podem receber do meu cálice, receber do meu batismo, mas mesmo assim, o assentar-se à minha direita e à minha esquerda é para quem o Pai determinou. Não interessa que alguém pareça, meu irmão, maior do que você. Não interessa que alguém possa receber o cálice, o batismo, seja lá o que for, o teu lugar é para você e só cabe você nele. Ninguém tira nada de ninguém nessa obra, ninguém rouba nada de ninguém nessa obra, e ninguém consegue se exaltar, porque nesta obra já tem um nome que é sobre todo nome, diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Nesta obra já tem um nome que é para ser exaltado, e todos os segundos e terceiros nomes a serem exaltados terão que ser exaltados pelo primeiro. A minha missão é exaltar a Cristo. Se Ele quiser me exaltar, Ele me exaltará, e quando Ele me exalta, ninguém consegue abalar a minha exaltação. Você sabe disso. Você sabe que quando viemos fundar a geração Jesus Cristo, olha, recebemos tudo, menos aplausos. Tudo recebemos, menos aplausos. E eu te pergunto, qual é a maior igreja no bairro de Santo Cristo hoje? Já teve pastores vindo aqui, teve um pastor que veio aqui com a equipe dele, não, esse aqui é meu diácono, esse aqui é meu tesoureiro, esse aqui e tal. Pô, nós viemos aqui para ver a obra. Não estou entendendo. A minha igreja tem tantos anos e não cresce. O que você faz? Teve pastor que veio aqui dentro para me perguntar isso. Não é piada, não estou te contando uma historinha, eu estou te contando um fato, que um pastor da Assembleia de Deus veio aqui dentro me perguntar o que eu fazia para a igreja crescer. Você entende, irmão? Basta obedecer, basta não querer ser nada. Pastor? Que pastor, meu irmão? Eu sou servo. Pergunta aí pelo bairro de Santo Cristo, se as pessoas que me conhecem, se eu me apresento como pastor para alguém. Nunca me apresentei como pastor para ninguém. É os outros que às vezes no meio de uma roda, na porta de uma lanchonete, na porta de uma padaria, está conversando e trocando uma ideia, e alguém chega e um dali diz assim, ó, ele é pastor. Ah, você é pastor? Ah, sou. Mas eu dizer eu sou pastor? O título que mais me enobrece, meu irmão, é o de servo. Esse sim, se Jesus disser para mim, meu pastor, eu fico constrangido. Mas se ele disser meu servo, eu digo, aí sim. Porque servo é o que serve, meu irmão. E é tudo que nós queremos fazer, servir. Então, meu irmão, ninguém tira o teu lugar de forma alguma. Mas você pode perder. Ninguém tira o teu lugar, mas você pode perdê-lo. Não perder para alguém, perder mesmo. Deus impediu o teu acesso.
Se você perder alguma coisa nesse reino, não perdeu para alguém, não perdeu para o teu irmão, nem diga, ficou no meu lugar, como Saul pensou, né? Saul imaginou assim, Davi vai ocupar o meu lugar no trono. Nada disso, Davi nunca iria ocupar o lugar de Saul. Davi iria ocupar o lugar dele próprio. E não foi o que aconteceu? Por acaso Davi reinou nos mesmos lugares que Saul reinou? Colocou as suas tendas nos mesmos lugares de Saul? Dirigiu o mesmo exército? Não, de jeito nenhum. Não dirigiu o mesmo exército. Deus levantou um exército lá na caverna de Adulão. Depois os israelitas vieram se juntando. Quando Deus tem uma obra na vida de alguém, meu irmão, essa obra independe de quem quer que seja. Ela independe se o sol vai nascer ou não, se a chuva vai descer ou não, se os mares vão se abalar, se a terra vai estremecer. Ela independe. Aquele que faz a promessa é poderoso para cumprir. Quando ele dá uma palavra, a sua palavra não volta vazia, mas cumpre aquilo que lhe apraz. Este homem, Judas, tinha promessas. Este homem, Judas, andou com o grupo, mas este homem, Judas, traçou projetos diferentes. Irmão, não ouses pensar num projeto diferente daquilo que Deus tem falado. Não ouses pensar. Procura te aquietar. Procura te acalmar o teu coração. Ficar em paz com Deus. Não fica querendo o que a gente pode fazer, o que a gente poderia impulsionar a obra, o que eu poderia fazer para me destacar, o que eu poderia fazer para me exaltar, o que eu poderia fazer para que todo mundo veja que eu estou acima da média da igreja. Esquece esses pensamentos, irmão. Esquece. Isso vai te destruir, isso vai acabar contigo. Dentro em pouco tempo vai ser procurado e não vai ser encontrado. Teu coração é limpo. Deus pode mencionar o teu nome hoje, falar toda a tua vida e toda a tua história. Porque ultimamente é o que Deus está fazendo, né? E não adianta me procurar, irmão. Vai me procurar, mas vai ouvir o que tem que ser ouvido. Não tem esse negócio de aliviar, não. Vai ouvir a verdade. Não alívio, não. Não tem alívio, não. Pau é pau, pedra é pedra. Sim é sim, não é não. Não tem aliviar, não. Alguns me procuraram. Mas porque eu não sei o que a minha vida está muito bem. Eu falei, não sei se a tua vida está muito bem, mas a profecia é verdadeira. Acabou. Resolve o teu problema com Deus. Muita gente diz, não, minha vida está muito bem. Meu irmão, a minha vida só está muito bem quando Deus disser que ela está muito bem. Eu não tenho autoridade para dizer que a minha vida está muito bem. Porque a vida de Pedro estava uma maravilha, mas ele está carregando uma espada. Que vida maravilhosa. Pedro, vai ali expulsar aquele demônio. Lá vai Pedro com a espada dele, expulsa o demônio. Pedro, ora pelaquela senhora ali que está doente. Lá vai Pedro com a espada dele e ora. E aquela maldita espada que pode representar o orgulho, a vaidade, a altivez, o desejo de destaque, poderia aquela espada representar muito aquilo. Ainda bem que Jesus livrou ele daquela espada. Aquela bendita espada está marcando o dia de causar uma fatalidade na vida de Pedro. É assim com o nosso orgulho. Me veio na memória aqui, eu conheci uma igreja batista, que ali tinha um tal de exibir-se, irmão. Normalmente, quando uma pessoa ia sair da igreja, e ela tocava algum instrumento, ela ia pedir o pastor, eu posso tocar isso, aquilo outro? O pastor dizia, pode. Aí ela ia, tocava naquele culto para que todo mundo visse que ela sabia tocar.
Depois ela sumia, saía da igreja, desaparecia. Só para ter se exibido na frente da igreja. Mas procura por eles hoje. Não estão em parte alguma. Você gosta de louvar a Deus, irmão? Quer cantar para Deus? Quer cantar com violão? Quer cantar com playback? Mas você quer fazer isso para Deus ou para se exibir? Se for para se exibir, meu irmão, você pode estar cavando a sua própria sepultura com as suas próprias mãos. Nessa obra, o nome que deveria ser exaltado já está no seu santo lugar. Nesta obra, nós temos que tomar cuidado para não usurparmos uma função que não nos foi dada. Como a de Judas, por exemplo, que metia a mão no saco das ofertas e fazia lá, seja lá o que fosse, comprasse seja lá o que fosse. Mas João dizia que essa atitude dele era um roubo. Por quê? Porque ele não tinha autorização de Jesus para meter a mão no dinheiro das ofertas. E como tem gente por aí, não, eu sou o pastor da igreja, eu vou colher dízimo, eu vou colher oferta, eu vou explorar o povo, eu vou ser um mercenário nato, é o que tem por aí, e o camarada não é pastor e começa a meter a mão em dinheiro de dízimos e ofertas. Daqui a pouco ele vê a vida dele completamente desgraçada, amaldiçoada. E às vezes ele diz assim, não, mas eu tenho tanto dinheiro, e esse dinheiro que eu tenho dá para viver o resto da minha vida. Mal sabe ele que para a vida dele resta apenas um resto, que o câncer vai destruir ele. Então, meu irmão, vamos concluir. Tem ainda uma breve meditação pela atitude de Judas. Judas, muitos dizem que em vários episódios, ele não estava no meio do grupo. Lá estavam os discípulos com Jesus realizando uma obra, mas Judas não estava naquele lugar. E daqui a pouco eles iam para tal lugar realizar uma obra, e Judas não estava naquela operação. Os historiadores dizem que Judas não estava presente em muitas situações. Sabe por quê que ele não estava presente? Porque a Escritura diz, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Eu penso nisso. Judas estava muitas vezes em desacordo com a administração do próprio Jesus, ou quem sabe, com as delegações de poder que Jesus havia dado a alguns discípulos, com a permissão que Jesus havia dado, a autoridade que Jesus havia dado a cada um daqueles apóstolos. Judas estava constantemente em desacordo com isso. Se Jesus não te deu poder, irmão, se Jesus não te delegou o poder, existem alguns caminhos, dentre eles, um muito simples, ainda não é chegada a sua hora. Espera, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Ou então, irmão, se ele não te deu poder e você acha que não, já era para ter chegado a minha hora, já era para ele ter me destacado, já era para ele ter feito. Se ele não fez, é porque é ele que sabe todas as coisas. Aquietai-vos, sabei que ele é Deus. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Você não vai ser exaltado antes do tempo. Você não vai ser exaltado no tempo que você quer. Não adianta você dizer, eu tenho 15 anos de igreja, e aquele irmão tem pouquinho tempo, está tocando, aquele está pouco tempo, está cantando, aquele está pouco tempo, vai reclamar com Jesus. Quem sabe se você for lá reclamar com Jesus, ele não diga quais os problemas da sua vida. E aí você pode voltar no dia seguinte, restaurado, e ele te dizer, vinde, sentai à mesa também. Agora, lugar de reclamar é lá nos pés de Jesus, é lá que você reclama e aprende as lições com ele. Não adianta murmurar de um lado para o outro,
Não adianta ficar batendo cabeça de um lado para o outro. Não adianta ficar se lamuriando com o irmão, com a irmã, com o outro. Não adianta lamuriar, irmão, porque nenhum irmão resolve o teu problema. O teu problema só quem resolve é Jesus. Mas ninguém vai resolver o teu problema. Cuidado com os desvios de função. Antes de você dirigir uma palavra a algum irmão, cuidado com que tipo de autoridade você vai dirigir isso. Cuidado, tá, irmão? Esse é um perigo que me veio aqui na memória. Muito cuidado. Não dê ordem dentro de uma igreja, não dê ordem dentro de um ministério, se essa função não te foi passada. Bom, que o Espírito de Deus continue a nos esclarecer. Eu creio que esse é um fundamento muito precioso. Eu estava conversando com o irmão, só para concluirmos, estava conversando com o irmão, acho que ontem, e eu disse para ele, eu não entendo porque Jesus me chamou para uma obra assim, essa obra tão grande, tão tremenda. Eu falei, e aliás, a única coisa que eu consigo entender, o sustento de Deus na minha vida, e o motivo de eu não ter caído, porque eu vi toda a minha geração cair, dos da minha geração, ninguém ficou de pé, ninguém. Eu falei, a única coisa que eu entendo, que fez Jesus ter misericórdia da minha alma, e me sustentar, e me trazer até aqui, a única coisa que eu entendo, é que nessa obra de Deus, eu nunca quis ser nada além de servo. E você, irmão, o que você quer dessa obra? Eu já perguntei a muitos, o que você quer ser nessa obra? Anos atrás, né? Não, eu quero ser um pastor. Você, o que você quer? Não, eu quero cantar, eu quero gravar CD. Todo mundo quer função de destaque. Quem quer ser escravo? Jesus só destaca escravo, irmão. Foi um escravo chamado Pedro que a sombra dele curava. Foi um escravo chamado Paulo que os aventais dele curavam enfermo e expulsava demônio. Foi um escravo chamado João que recebeu a revelação de Apocalipse. Foi um escravo chamado Jeremias que deixou essa glória desse livro para as nossas vidas. Jesus só conta, só exalta escravo, irmão. Porque, Senhor, nesse reino, já está preenchido a vaga. Quem quiser se candidatar, se candidate para outras. A vaga de Senhor, a vaga de adorado, de exaltado, de bendito, de glorificado, essas posições já estão ocupadas. Mas Judas não via assim. Judas estava com a elite, porque a elite poderia destacá-lo. Não, melhor ser escravo no reino do que destacado nas trevas, irmão. É isso que faz a diferença. Até aqui nos tem ajudado, Senhor. Amém. A paz. A minha alma estremece diante do nosso Deus, que é santo e que é vivo e poderoso. Pastor, a visão que o Espírito Santo me deu nesta noite, eu vi duas irmãs que estão ali do lado do nosso irmão Bruno. A cabeça das irmãs tinha um nó. E vi também quando uma porta se abriu, mas essa porta era como um livro, e o livro parecia as folhas do seminário. E vi também quando o Espírito Santo falou com ela, falou assim para mim, fala com elas, para adentrar ao quarto dela e buscar a verdade. Amém. A paz, irmãos. Irmã Paula, eu vi a irmã numa estrada dirigindo e na frente eu vi muitos demônios
E esses demônios estavam esperando a irmã para fazer com que o seu carro capotasse. Então eu vi um anjo muito grande. Ele retirou o seu carro desse caminho e colocou em outro, irmã. E Deus lhe deu um livramento. Louvado seja Deus. Irmã Suelene, eu vi a irmã andando pela rua e vi uma sombra negra em volta da sua cabeça. E por um instante, aquela sombra saiu um relâmpago e você se assustava. E quando aquele barulho cessava, você continuava a andar. Mas essa sombra negra continuava a envolver a sua cabeça. Amém. Mestre, durante a oração que o senhor fez, eu via uns anjos entrar aqui com as sacas de trigo e colocar desse lado de cá. E via uma fonte, nessa fonte tinha uma bica, e dessa bica saía sangue, e os irmãos eram convidados a beber dessa fonte. Amém. Eu via, mestre, a entrada da igreja, ela se tornou em grades de cadeias, e todos que passavam para entrar aqui dentro, pessoal, as suas vestes eram trocadas por vestes de presidiários. E eu via quando as nossas faces eram rasgadas, as nossas roupas também rasgadas. Eu via quando nós estávamos ensanguentados dentro da igreja, quando nós adentrávamos, mestre. Amém. Eu tive uma visão, mestre. Eu vi um homem de branco adentrar este lugar. Ele entregou para o senhor uma capa preta e uma espada. E o cabo dessa espada era preto. Eu via e o senhor crescia e se tornava um gigante. Depois eu via esse mesmo homem entregar umas capas para alguns irmãos. E esses irmãos também cresciam. E os irmãos andavam pela cidade e eles pisavam prédios, mas não destruía. Mas quando eles pisavam no fórum, no ministério público, em tudo aquilo que tem o nome de judiciário, eles eram destruídos. Mas os gigantes éramos nós. Amém. Tive uma visão onde eu vi os mares abertos, semelhantemente quando Moisés passou com o povo. Mas nessa visão me mostrou os mares fechando. Amém. Eu vi arcos e espadas descerem do céu. E eu vi muitas espadas, eu vi espadas na parede, assim, eu vi alguns pegando, eu não identifiquei quem era, mas eu vi alguns pegando, eu vi o senhor pegando, mestre, espadas. Essa noite eu vi muitas e muitas espadas caindo do céu. Eu vi poucas, mas eu vi espadas que estavam já dentro da congregação e estavam como que encostadas na parede. E eu vi poucas pessoas pegando essas espadas. Amém. No momento do louvor, eu vi que cabelos de alguns homens cresciam e ficavam grisalhos. Esses cabelos iam crescendo e ficando grisalhos. Amém. Enquanto o Senhor estava orando, mestre, eu vi surgir de trás do Senhor uma águia. Essa águia era de ouro e também como se fosse de fogo. Ela estava parada, mas a impressão que eu tinha é que ela estava sempre em movimento em alta velocidade. Mas ela ficava parada atrás do púlpito.
mas a visão me deu isso, que ela estava se movimentando rapidamente também, ao mesmo tempo que estava parada. Amém. E assim diz o Senhor: eu tenho agido dessa maneira com cada um de vós que dão ouvidos à minha palavra rapidamente, mas aos olhos de todos parece que estão parados. Amém. Olhando para o Senhor, mestre, no púlpito, eu vi o Senhor de um lado, o lado direito, com uma asa, e brilhava muito. E como que se tivesse uma linha divisória no meio do Senhor, do outro lado estava escuro. E assim diz o Senhor: eu sou o Deus que sonda os corações. Não haverá divisões. Os teus olhos não são os meus olhos. Vejo eu a cada um no íntimo. Vejo eu as conversas. Vejo eu o que cada um tem pensado e tem dito. Adolescentes, vós não escapareis da minha mão. Pais e mães, eu sou o Deus que anda no meio da vossa casa. Filhos, olhai para mim, olhai para as minhas palavras, pois a hora é chegada, e o tempo que eu me manifestarei será como a luz de um novo amanhecer. Eu estou nesse púlpito. Eu sou o Deus que fala nesse lugar. Eu tive uma visão onde eu vi uma caneta. Mas essa caneta era uma caneta antiga, daquelas pontas de ferro, como essas canetas tinteiro. E essa caneta, onde ela escrevia, ela rasgava. Eu vi essa caneta rasgando as coisas onde ela escrevia. Na verdade, eu não vi ela escrevendo, eu só vi ela simplesmente rasgando. Onde ela passava, ela rasgava essa caneta. Amém. Paz. Elias, eu tive uma visão onde eu via uma águia muito grande, e ela vinha voando assim, numa altura já relativamente para nós seres humanos alta, só que ela tomava uma proporção maior ainda, ela subia mais alto ainda. E eu via que ela ia numa altura gigantesca mesmo, como se estivesse indo para cima. Ela sumia um pouco no meio das nuvens. E eu fui levada para perto de onde ela foi. E naquele momento eu via que ela parava no cume de uma montanha. Na parte mais alta, mais fininha daquela montanha, ela pousou ali em cima. E eu via que aquela montanha ela era encoberta. Naquela parte onde a águia pousou, ela já era encoberta pelas nuvens, de tão alto que era. E eu via quando ela agarrava com suas patas, ela agarrava um ovo. Não era um ovo pequeno, era um ovo médio, de porte médio assim, e dourado. Eu via que era um ovo dourado. Ela agarrava ali com as duas patas e ela saía, tirava ele dali daquele local e levava de volta para de onde ela tinha saído. E ela descia num voo rasante assim e pegava a proporção de novo do começo da visão, relativamente alto já, e ali ela sumia. Eu não via onde ela parava, mas eu via que ela tomava a proporção de quando ela tinha vindo. Foi o que eu vi. Paz. Elias, eu tive uma outra visão,
onde eu me encontrava de pé, próximo ao portão de entrada da igreja. Só que eu estava do lado de dentro. E eu vi quando aquela águia que eu tinha visto na visão anterior, ela chegava ao templo. E quando ela chegou ao templo, eu vi que um anjo se aproximou dela. E ele pegava aquele ovo dourado dela e levava para frente, para o púlpito. E na proporção que aquele anjo ia andando, eu olhava para as cadeiras e eu não via irmãos nas cadeiras. É como se ainda não tivessem chegado. E de repente ele chegou próximo ao Senhor. O Senhor já estava no púlpito. E ele lhe entregou aquele ovo. E quando o Senhor pegava aquele ovo nas mãos, o Senhor sorria. Era uma alegria assim tão contagiante que o meu espírito se alegrou naquele momento. E eu voltei os olhos para a igreja e já estava completa de irmãos. E eu olhei para aquela águia e eu não via mais aquela águia. E ali aquela visão cessou. Aleluia. Vamos ficar de pé então, irmãos. O Senhor nosso Deus está operando além do que pedimos ou pensamos. O irmão Afonso disse que mais de 6.000 mensagens foram baixadas em 3 semanas. De vários lugares, Argentina, Israel, Taiwan, partes da Europa, partes da África, lá na Ásia, mensagem de todo canto. E nós sabemos que somos a voz da restauração. E aonde estiver um cristão, no mundo inteiro, em qualquer parte do mundo, vai ouvir as mensagens da geração Jesus Cristo. Porque nós estamos fechando a era da igreja. Jesus Cristo volta até 2070. Pisará no Monte das Oliveiras. E quando nós partimos desta terra, diz a Bíblia, ai dos que habitam sobre a terra, porque o diabo tem grande cólera e desceu a vós. Mas nós estaremos nas bodas do Cordeiro, celebrando, nos alegrando e recebendo instruções para dentro de mais 3 anos e meio retornarmos para o milênio de Cristo sobre a terra, onde haverá um só governo, o governo de Cristo, e uma só Constituição chamada Bíblia, a palavra de Deus. Se prepara, irmão. A nossa obra ainda não terminou. Deus precisará de nós no milênio e nós viremos para realizarmos a sua obra e lançarmos a sua grande rede. Nosso espírito clama, nossa alma anseia. E o Espírito Santo já diz, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bendito Deus excelso, cá estamos, ó Deus, na tua dependência, na esperança e expectativa, Senhor, de podermos realizar aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, aquilo que o Senhor nos recrutou a realizar. Realizar as tuas santas obras. Por isso, Senhor, olha para nós, arranca de nós as nossas próprias espadas forjadas pelos homens. Nós não precisamos delas, Senhor. Nós não queremos acessórios da terra, Senhor. Nós queremos viver, andar, adorar e servir em espírito e em verdade. Pois, Senhor, nós dizemos, conta conosco, pois nós somos os teus guerreiros. Jesus, nós